Quando eu fiz 2 anos de idade, a gente tinha uma casa, aquelas casas de pau a pique, né? Meu pai estava muito cansado e decidiu dormir na sala, né? Na rede, na sala, enquanto minha mãe dormia com a gente no quarto. A minha mãe se recorda que ouviu barulhos, ouviu gritos assim, mas minha mãe só lembrou de, cara, eu preciso me salvar, não sei o que tá acontecendo, vou pedir ajuda a alguém. E ela correu, a estrada na época era toda de areia, não tinha nada, então assim, era mais fácil para ela correr para quem estava atrás, que era o assassino, vindo de bicicleta. Não era um assalto. Esse cara, ele era o marido da minha tia, irmã do meu pai. Ninguém sabe até hoje o motivo dele ter feito isso. E aí, quando encontraram meu pai, ele já estava, assim, ensanguentado, já não tinha vida, né? Tinha até a formiga nele já. E aí, quando entraram no quarto para procurar a gente estava dormindo. Meu pai faleceu, começou a luta da minha mãe em criar os 3 filhos sozinha, sem recurso, sem nada. Porque não tinha emprego, é uma cidade pequena, que as pessoas não têm informação. E quem tem informação, conhecimento, se aproveitam dessas pessoas que não têm. E aí a gente foi para essa casa que meu pai estava construindo com a minha mãe, só que assim, não estava pronta. A casa não tinha banheiro, não tinha nada. E aí minha mãe aos poucos foi construindo as coisas com o Bolsa Família da época. Dos 3 filhos. Quando eu tinha 9 anos, eu ia sempre dormir na casa de uma tia minha. Só que numa noite eu tava dormindo na casa dela, cuidando dos filhos. Eu dormia na sala, ela dormia no quarto com as crianças. Eu lembro só de eu acordar assim com o marido dela com a mão dentro de mim. Eu me mexo muito assim, ele se levanta e sai. E não dormi mais, né? Você fica com medo, você não dorme mais. Eu com 9 anos, não sabia muito bem o que era aquilo, mas eu não sabia que não era certo, né? Que não era uma coisa direita. E aí eu falei, mãe, olha, o marido da minha tia fez isso comigo. Eu não quero ir pra lá. Minha mãe foi no outro dia no trabalho dele. Gritou, falou um monte de coisa. Aí foi uma confusão na família gigantesca. Aconteceu novamente, só que não com ele. Dos 9 anos em diante, minha mente começou a abrir mais depois desse episódio, né? Nesse dia em específico, eu plantei na roça com um tio meu. Ele era como um pai pra mim, aquela ausência, aquela cobrança que eu tinha, eu depositei nele, sabe? Falei, esse cara... Aí ele dormiu na cama e eu dormi na rede que tinha no quarto. Quando eu acordo de manhã, ele tá na rede comigo, fazendo coisas em mim, tá me assediando, assim. Eu travei ali. Ali foi um choque maior pra mim, por eu considerar muito ele. Eu lembro que eu não piscava nem o olho, assim, eu fiquei paralisada. Eu tinha 11 anos de idade. Eu falei, eu vou sair daqui, né? Eu vou sair daqui de alguma forma. Ele não deve ter trancado a porta, eu posso gritar. Nesse momento que eu pensava isso, ele falou assim, se você fizer alguma coisa, eu vou matar sua mãe. Se você falar alguma coisa, eu vou matar sua mãe. E aí eu voltei pra minha casa e fiquei calada. Não disse nada pra ninguém. Só que ele frequentava a minha casa todos os dias. Ele ia almoçar na minha casa. E outra coisa que eu levei, que foi um peso muito grande, foi que o meu pai foi morto por um familiar. A minha mãe, será que vai ter o mesmo fim? E aí uma ex-esposa dele liga pra minha mãe e fala que a filha dele tinha sido assediada por ele também. Pra minha mãe tomar cuidado com as filhas. Não contei pra minha mãe. Eu só usei essa desculpa pra me agarrar e não precisar mais conviver com ele. Eu comecei a colocar na minha cabeça que eu precisava sair dali, de alguma forma. Falei, eu vou fazer uma lista. Olha, Deus, eu quero sair daqui, eu quero que minha mãe tenha saúde, eu quero que ela não morra. E eu quero ser feliz. E aí toda noite eu fazia essa oração, rezava dessa forma. Uma tia minha mais nova, Elaine, ela veio pro Rio. Me leva pro Rio, me leva pro Rio. Comecei a colocar isso na cabeça dela. Se você me levar, eu cuido do seu filho. Minha mãe deixou, porque eu coloquei na cabeça dela que era pra estudo. Peguei a minha bolsinha, que não tinha praticamente nada na bolsa, vazia. Aí minha prima, Laine, cadê suas coisas? Aí eu, aqui. Aí ela, mas só isso? Aí a gente riu. Um filme na cabeça da gente que passa, né? Falei, acabou. Comecei a namorar. Meu primeiro namorado. Ele pegava no meu joelho, solta, não mexe. Pegava na minha mão, não mexe. Aí ele, tem alguma coisa errada com você. Num dia ele insistindo assim, eu falei, né? Falei, aconteceu isso comigo, eu não gosto que toque muito em mim, não me sinto confortável. Aí ele falou, olha, você tem que falar com alguém da tua família. E aí eu liguei pra minha mãe, você tem que falar com a sua mãe. Liguei. Aí minha mãe ficou
Em 2017, eu já tinha uns 20 anos, já tinha tido outros namorados e tudo mais. Era a primeira vez que eu ia voltar lá. Eu comecei a ter pesadelos à noite, que alguém me perseguia e me matava. Falei com a minha mãe, tive uma conversa cara a cara com ela a respeito disso, ela quis saber detalhes, uma conversa muito difícil. Ela se culpou assim por, filha, como que eu não conseguia ver isso, não conseguia evitar e tudo mais. Mas eu tive um sonho, tá, filha? Quando vocês eram pequenos, que seu pai morreu, eu lembro que você e seus irmãos estavam em cima de um fogo, assim, o fogo não consumia vocês. Nem o fiozinho do cabelo queimava. Então pode acreditar que Deus está guardando vocês. Aí eu voltei pro Rio e começou uma nova saga. Comecei a ter depressão, crises de ansiedade, porque isso foi o estopim. Hoje eu entendo que isso foi o estopim, assim, pra vir tudo à tona na minha cabeça e eu me entender realmente a gravidade daquilo. Comecei a procurar tratamento, a psicóloga começou a me explicar, Laine, é muito difícil mesmo a vida do ser humano, eu preciso entender, você vai conversar comigo e a gente vai tentar, né, fazer um tratamento conforme você for se abrindo. Eu tive muita dificuldade de me abrir com ela. Eu achei já que, pô, ninguém vai entender mais. Eu falo, as pessoas, pô, isso aí não é bobeira. Isso aí acontece com muita gente, que não sei o que, é normal. As pessoas meio que normalizam. É isso que eu vejo, conforme você vai falando, as pessoas normalizam. E outra, que quando eu ia falando a minha história assim para algumas pessoas, você está se vitimizando. Vocês estão perguntando, eu estou contando a minha história. Se você não tem capacidade, sensibilidade, empatia de ouvir, tipo assim, não pergunta. Assim, hoje eu confio muito em mim, né, na minha capacidade. Tudo que as pessoas depositaram de negativo sobre mim, essa menina não vai ser nada. Não cresceu sem pai, sem a figura da mãe assim para auxiliar, então vai ficar perdida. Eu comecei a pensar em trabalhar assim, parar de fazer coisas pequenas. Eu fazia uma unha e cuidava de uma criança ali, uma criança lá, ganhava 10, 20, 40, 50 reais. Eu falei, eu preciso entrar numa empresa grande, porque lá tem como eu crescer. Eu pego alguém, olho e falo, vai ser essa pessoa que eu vou me inspirar e vou crescer de alguma forma. Cara, foi muito difícil. As pessoas, os jovens, as meninas, tudo bonito, cabelo liso, grande, olho claro e tudo mais, começaram a falar bonito. Ai, que eu viajei pra fora do país, de Israel, isso, fui ali, fui ali. Eu falei, eu vou falar o quê? Eu sou a Laine, me tremendo toda. Sou a Laine e tudo mais, sou do Maranhão, é isso e tal. Pouquíssimo, assim. Nas etapas já, você passou. Oxi, passei? É verdade isso? Como assim? Não entendi. Eu olhei pra aquela mulher e falei assim, é você. Na minha cabeça, né? É você que eu vou olhar e vou me inspirar. Falei, é claro que eu quero trabalhar aqui. Nesse dia, no primeiro dia, eu conheci o meu noivo. Me adicionou no Facebook, foi curto e grosso. Ou eu gostei de você, você tem um sorriso assim, vamos nos conhecer. Eu falei, não te conheço. Começamos a conversar, marcamos a primeira saída e a gente tá até hoje, né? Vai fazer 6 anos esse mês. Então, assim, eu tô nesse processo, eu acho que eu vou seguir até o resto da minha vida, de entender muitas coisas que aconteceram e ainda vão acontecer. E outra coisa, para eu ter um final feliz, eu não preciso ter um carro, eu não preciso ter uma casa, eu não preciso de bens materiais. Eu preciso de pessoas que me amem, que eu amo, da minha família por perto. Eu preciso ser uma boa pessoa, contribuir pro bem, né, no mundo. Hoje, um dos meus maiores sonhos é ter filho, né? Formar uma família, ter meus filhos e dar para eles tudo que eu não tive.